Quer saber tudo sobre a obra Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire? Assiste esse vídeo até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal no YouTube. Eu sou a professora Camila Miranda, sou advogada e professora universitária, também tenho formação em letras, português e inglês. Trabalhei durante muito tempo na educação básica, em cursos livres, cursos preparatórios para concursos e nos últimos anos eu venho me dedicando ao ensino superior. E resolvi fazer para você uma resenha a respeito desta obra tão conhecida aí por educadores e educadoras de todo o Brasil. Então pode ser que você esteja me assistindo para fazer uma prova de concurso, porque concursos da área da educação cobram a obra de Paulo Freire. Pode ser que você esteja me assistindo porque você é professor ou professora e quer melhorar a sua prática docente por meio dos ensinamentos dele. Então, de qualquer forma, assiste esse vídeo, porque eu acredito que eu vou conseguir passar para vocês algumas impressões e alguns trechos que vão te auxiliar na compreensão das ideias de Paulo Freire. Primeiro, como em toda resenha crítica, é importante a gente pensar em quem que foi Paulo Freire, né? Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro, nascido no Recife, em Pernambuco, e ele é mundialmente conhecido, né, pelas suas ideias progressistas a respeito da educação. Paulo Freire faleceu em 1997, portanto, essa obra, Pedagogia da Autonomia, ela foi publicada em 1996, foi a última obra dele publicada em vida. E o que a gente percebe por meio da leitura desta obra é que ela retoma muitas das ideias, dos conceitos que Paulo Freire trabalhou em outras obras dele. Então eu coloquei aqui algumas anotações na contracapa. Por exemplo, ele reforça o posicionamento dele a respeito da escola progressista. Paulo Freire é um dos grandes educadores aí que defendem a necessidade de nós pensarmos em uma escola democrática, em uma escola progressista. Paulo Freire também nessa obra, ele traça críticas ao que ele chama de educação bancária, aquela educação em que o professor vai lá e deposita o conhecimento no aluno, né? O aluno só recebe o conhecimento, sem aquela preocupação em despertar no aluno uma visão crítico-reflexiva a respeito daquilo que está sendo estudado. Então Paulo Freire aqui nessa obra também critica, né, que ele chama de educação bancária. Paulo Freire, nesta obra, também retoma algumas críticas ao neoliberalismo, algumas críticas à globalização, né, mesmo que de uma forma mais sutil. E ele também faz uma crítica, né, àquela relação entre professor e aluno de cima para baixo. Ele fala, por exemplo, a respeito do papel da afetividade entre professor e aluno. Ele fala sobre a educação como um ato político, sobre a educação necessariamente ela ter um caráter ideológico. Então, eu vou agora capturar a tela para poder mostrar para vocês uma visão geral, a respeito de como que ele divide os capítulos nesta obra. Então, pessoal, olha só. Como eu falei para vocês, essa obra do Paulo Freire ela é dividida em 3 capítulos, né? A Pedagogia da Autonomia, tem aí essa divisão dos capítulos. E para você ter uma visão geral a respeito da obra, principalmente se o seu objetivo assistindo essa resenha for concursos públicos, já mencionei que é uma obra bem cobrada em concursos na área da educação, a simples visão geral da divisão desses capítulos já te ajuda muito a apreender os conceitos principais da obra. Então, olha só, no capítulo 1 ele fala que não há docência sem discência, e aí ele diz que ensinar exige rigorosidade metódica, ensinar exige pesquisa, ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, ensinar exige criticidade, ensinar exige estética e ética, ensinar exige corporeificação das palavras pelo exemplo. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição à discriminação. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática e ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural.
Então, só com esses tópicos aí, você já consegue ter uma ideia, né, do que diz aí o capítulo 1. Dá um print nessa tela aqui, né, se você precisa aí dessa visão geral. E aí, no capítulo 2, é quando ele faz aquela crítica, né, da ideia do ensino como uma simples prática voltada para transferir conhecimento. Então, Freire diz em seu capítulo 2 que ensinar não é transferir conhecimento. E como que ele desenvolve essa ideia? Ele diz que ensinar exige consciência do inacabado, ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado, ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando, ensinar exige bom senso, ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, ensinar exige apreensão da realidade, ensinar exige alegria e esperança, ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. E ensinar, por fim, exige curiosidade. Então é a ideia do capítulo 2. É importante também para você que precisa da visão geral da obra. Para além de melhorias na prática docente, se você precisa da visão geral da obra, memorize isso aí. Então olha só, o capítulo 3, ele já fala que ensinar é uma especificidade humana. Como que ele desenvolve isso? Ele diz que ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Ensinar exige comprometimento. Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Ensinar exige liberdade e autoridade. Ensinar exige tomada consciente de decisões. Ensinar exige saber escutar. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo e ensinar exige querer bem aos educandos. Então, mais uma vez, essa visão geral, pode printar aqui a tela. Aí pode printar também, ó, o capítulo 2. Tem mais um finalzinho dele aqui. E o capítulo 1. Porque essa visão geral da obra já ajuda você na hora de responder aí eventuais questões de concursos. Então, como vocês puderam ver, só uma leitura da divisão geral dos capítulos já nos concede aí algumas pistas do que Paulo Freire tenta explicar, né, em cada um dos 9 tópicos que integram cada capítulo. Então, o que eu fiz para vocês? Eu separei, né, eu grifei algumas ideias, as quais eu considero mais significativas para poder expor a visão dele de cada capítulo e eu vou compartilhá-las aqui com você. E aí eu já peço para, se você está gostando deste vídeo, né, se esse conteúdo que eu vou expor aqui foi útil, despertou alguma coisa em você, deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição, deixa um comentário aqui que eu vou adorar debater com você a respeito dessa obra de Paulo Freire. E se vocês gostarem, se esse vídeo tiver muitas visualizações, muitos likes, muita interação, eu vou gravar aí outras resenhas, né, de outras obras do Paulo Freire, que também são úteis para reflexão a respeito da prática docente e para o estudo para concursos. Então, olha só, no capítulo 1, né, em que ele fala sobre prática docente, primeira reflexão, dependendo da edição, né, chama não a docência sem discência, mas a divisão dos capítulos dele é a mesma, né, é porque nas versões eletrônicas mais antigas, o capítulo 1 chama não há docência sem discência, e nessa versão nova, essa versão aqui, por exemplo, ela é deste ano, de 2020. O capítulo 1 chama Prática Docente, Primeira Reflexão. Eu destaquei aqui alguns trechos para vocês. Por exemplo, quando ele fala que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Basicamente, Paulo Freire ele está demonstrando que o professor ele também acaba por aprender no ato de ensinar.
Muitas vezes, por meio das vivências dos meus alunos, das situações que eles trazem para cima de aula, da sala de aula, pelo posicionamento deles, pelos questionamentos, eu acabo por aprender situações novas para além do meu papel enquanto educadora de ensinar. Então, Paulo Freire dá uma verdadeira lição de humildade ao nos mostrar que o professor ele também tem que estar na posição de aprendiz. O professor também aprende muito com as vivências relacionadas aos alunos. Um outro trecho interessante é quando ele faz uma crítica à educação bancária. Aquela postura do professor que só deposita conhecimento no aluno sem considerá-lo um ser pensante. Então ele fala que é isso que nos leva, de um lado, à crítica e à recusa ao ensino bancário, de outro, a compreender que, apesar dele, o educando a ele submetido não está fadado a fenecer, em que pese o ensino bancário que deforma a necessária criatividade do educando e do educador, o educando a ele sujeitado pode, não por causa do conteúdo, do conhecimento que lhe foi transferido, mas por causa do processo mesmo de aprender, dar, como se diz na linguagem popular, a volta por cima e superar o autoritarismo e o erro epistemológico do bancarismo. Ou seja, ele está dizendo que aquele aluno que ele recebe uma educação bancária, que ele não está necessariamente fadado, a só pegar aquele conhecimento e levar embora para casa, mas que ele pode, partindo de uma educação nesse tipo de modalidade, desenvolver alguma criticidade. E é claro que Paulo Freire critica este modelo de educação, mas ele fala que quando as pessoas elas têm de uma forma bem definida, o que é educação, para que a educação serve, como que o conhecimento ele pode ser um meio de empoderamento, claro que ele não usa essas palavras, mas ele fala que até mesmo oriundo de uma educação bancária, aquele aluno ele tem como, em cima disso aí, desenvolver alguma criticidade. Ainda dentro deste primeiro capítulo, Paulo Freire ele fala sobre a indissociabilidade entre pesquisa e ensino. Então ele fala que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, que eles se encontram no corpo um do outro. E ele fala também a respeito de que o professor ele tem que respeitar aquele saber prévio, aquele conhecimento de mundo que o aluno, principalmente das classes populares, ele chega na sala de aula. Tem alguns professores, alguns intelectuais que são dotados de uma arrogância extrema, de desconsiderar todas as vivências que conduziram o educando até aquele contexto em que ele se encontra. Então Paulo Freire fala que pensar certo coloca ao professor, ou mais amplamente a escola, o dever não só de respeitar os saberes com que educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela, mas também, como há mais de 30 anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos. Então, aproveitar aquela sabedoria popular, aquela bagagem prévia que os alunos trazem para a escola, para o contexto educacional e, em cima disso aí, tentar relacionar isso com os conteúdos que vão ser passados em sala de aula. Paulo Freire fala a respeito do professor como um incentivador, como que o professor ele pode ter determinados gestos que acabam por incentivar o aluno, por desenvolverem a autoestima dele, a crença nele mesmo. Então, ele fala, por exemplo, que às vezes mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um aluno um simples gesto do professor. O que pode ser um gesto aparentemente insignificante, valer como força formadora ou como contribuição à assunção do educando por si mesmo. Então, às vezes aquele aluno inseguro, que não está socialmente enquadrado em um determinado padrão que é valorizado, esse aluno, mediante um gesto de incentivo, de crença, de encorajamento de um professor,
ele pode mudar ali a perspectiva que ele tem a respeito da educação e a respeito da vida dele. E o professor tem que ter uma responsabilidade, né, na hora de incentivá-lo, na hora de ter em relação a ele gestos de encorajamento. Então, no capítulo 2, né, que aí já é o ensinar, não é transferir conhecimento, né, a forma como esse capítulo 2 aí chama, o capítulo 2 eu também trouxe alguns trechos interessantes para vocês, que Paulo Freire coloca. E alguns desses trechos, né, Paulo Freire é aí mundialmente conhecido por meio dessas ideias, é muito comum você ver no dia do professor, por exemplo, algumas dessas ideias sendo compartilhadas. A exemplo dessa aqui, Paulo Freire fala que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, note que, mais uma vez, tem uma crítica à educação bancária, em que o aluno é o mero depositário do conhecimento, mas ele fala que a respeito de como que o professor ou a professora, né, como que o educador ou a educadora tem que criar um ambiente propício para que o aluno ou a aluna se veja encorajado a aprender. Ainda dentro deste capítulo 2, o Paulo Freire fala, né, a respeito da autonomia do aluno, autonomia do educando. Então ele fala que o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder aos outros. Então o respeito, né, a identidade, a subjetividade de cada aluno ou de cada aluna que está diante de você ali para poder aprender é um outro valor que Paulo Freire trabalha para nós, professores e professoras. Ele fala também a respeito de como que é importante o professor ele se engajar em grupos específicos da categoria profissional, né, em apoiar a defesa dos direitos da nossa categoria, de estar aí envolvido, né, em movimentos que reivindicam melhores condições de trabalho. A gente sabe que principalmente os professores que atuam na rede pública de ensino e principalmente na educação básica, estado, município, muitas vezes eles se deparam com contextos verdadeiramente desafiadores. Claro que depende muito da região do Brasil em que você mora, mas o professor, ele se conscientizar de que ele tem que lutar pelos seus direitos, né, por melhorias em suas condições de trabalho, é uma outra coisa que Paulo Freire coloca aqui. Então ele fala que a luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua prática docente enquanto prática ética. Então, a importância, né, dos educadores se unirem, serem um grupo coeso, voltado aí para a defesa dos nossos direitos. Com relação ao capítulo 3, né, em que Paulo Freire fala que ensinar é uma especificidade humana, eu acho que esse foi o capítulo que eu mais marquei, mas eu vou trazer para você só algumas questões. É aqui que ele fala, por exemplo, a respeito de liberdade de autoridade, a postura do professor. Ele acredita que toda educação é necessariamente ideológica, educar é um ato político, e quando você, na visão de Paulo Freire, se reveste de uma suposta neutralidade, é como se você estivesse enganando a você mesmo, enganando aos alunos, porque na visão de Paulo Freire, o educador ele não consegue, não existe essa neutralidade, porque necessariamente o professor ele tem uma visão de mundo, ele tem uma ideologia, às vezes política, e ele carrega isso para dentro da sala de aula, e isso acaba sendo demonstrado na forma como ele passa os conhecimentos. Só que, por outro lado, neste mesmo capítulo, Paulo Freire trabalha no sentido de que você tem que respeitar também o aluno, a bagagem com que ele vem de casa, a visão de mundo. Quem é professor ou professora sabe, ainda mais no meu caso, né, que atualmente leciono direito, que muitas vezes aquilo que você vai falar em sala confronta com o que o aluno ouviu em casa, do pai e da mãe dele a vida inteira. E você, na condição de professor, tem que passar o conteúdo, tem que mostrar, né, os conhecimentos para ele, só que você não pode, por outro lado, desrespeitar ele, dizer, olha, tudo que você viu na sua casa lá com seu pai, com sua mãe tá errado, entendeu? Eles não sabem de nada, aqui que é o certo, aqui na universidade é que a gente pensa, é que a gente produz. Isso é desrespeitar o aluno. E aí ele coloca todas essas questões, né, neste capítulo 3. Então ele fala com relação
ele fala com relação a esse ensinar é uma especificidade humana. Aqui a gente tem uma marcação interessante que se relaciona a respeito dessas questões, né? Quando ele fala, por exemplo, que educar é um ato político, ele fala que não posso ser professor sem me pôr diante dos alunos, sem revelar com facilidade ou relutância minha maneira de ser, de pensar politicamente. Não posso escapar à apreciação dos alunos. Uma de minhas preocupações centrais deva ser a de procurar a aproximação cada vez maior entre o que digo e o que faço, entre o que pareço ser e o que eu estou realmente sendo. Paulo Freire trabalha muito aqui a questão da coerência. Para além de observar o professor naquilo em que ele diz em sala de aula, os nossos educandos, eles nos observam, eles observam a nossa postura em relação à vida. Como que nós nos portamos fora daquele contexto de estar ali na sala de aula ensinando. E é claro que a escola de Paulo Freire é muito diferente da escola dos dias de hoje. Hoje a gente tem as mídias sociais que mostram muito isso. Então o professor ele tem que ter coerência entre aquilo que ele ensina e aquilo que ele é. E aí Paulo Freire, né, coloca a importância dessas questões. Eu, como professora, não tem nada que me deixe mais feliz do que, eventualmente, alguém que me conhece só das minhas videoaulas, né, ou só daqui do canal do YouTube, quando a pessoa acaba por me conhecer em outro contexto e fala, não, você é igualzinha no vídeo, é igualzinha na aula. Isso para mim representa muito, porque a coerência é um valor pessoalmente importante para mim e eu me identifiquei muito quando Paulo Freire trabalha essa questão na obra dele. E aí, a respeito da importância de você estimular os alunos a pensarem criticamente, Paulo Freire fala que, assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos da minha disciplina, ou seja, você não pode se dispor a trabalhar com conteúdo que você não sabe. Tem gente que faz isso, né? Os aventureiros aí da educação. Você tem que ter um mínimo de formação e de bagagem para poder trabalhar aquele conteúdo que você está disposto, né? Que você, aquela matéria que você pegou para ministrar em sala de aula. Mas ele fala também que não posso, de outro lado, reduzir a minha prática docente ao puro ensino destes conteúdos. Então o professor tem sim que trabalhar a visão crítico, reflexiva. No meu caso, que trabalho conteúdos de direito, né, falo sobre a Constituição, apresento os artigos da Constituição. A gente tem que pensar, sim, sobre o contexto histórico em que a Constituição surgiu, a gente tem que falar sobre o antes e sobre o depois, a gente tem que questionar a efetividade daquilo que está sendo mostrado ali. Então, o professor ele tem que saber o conteúdo dele para estar à frente à sala de aula, mas ensinar não se limita a saber os conteúdos. E aí, para a gente finalizar, né, até para este vídeo não ficar muito longo, o Paulo Freire fala, né, que o professor ele tem que escutar o aluno, ele tem que estar aberto ao diálogo, principalmente daquele aluno que pensa diferente dele. Então ele fala que sobre quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que em certas condições precise falar a ele. Então ele trabalha muito a escuta como papel do professor. Essa parte aqui, para a gente poder encerrar do capítulo 3, é o que eu acho talvez mais importante, que como eu falei, o aluno, quando ele chega diante, né, do educador ou da educadora, como educando ou educanda, ele carrega toda uma bagagem que vem do que ele ouviu a vida inteira na casa dele, né, dos conteúdos que ele consome nas mídias sociais, do que ele foi incentivado a ler ou do que ele não foi incentivado a ler. E o professor tem que ensinar sim, mas ele tem que respeitar isso. E aí, para a gente finalizar o estudo dessa obra, e se você quiser, enfim, saber mais sobre isso, mais comentários, quiser que eu faça a resenha de uma outra obra, eu peço, por favor, para você deixar um comentário aqui, porque eu certamente vou atender o seu pedido. Já prometo desde já que eu vou tentar fazer resenha de todas as obras de Paulo Freire ou de outros educadores que forem indicadas aqui, desde que estejam, né, naturalmente relacionados aos objetivos deste canal e ao que eu acredito, né, enquanto professora, enquanto educadora. E aí Paulo Freire fala que, sem bater fisicamente no educando, o professor pode golpeá-lo, impor-lhe desgostos e prejudicá-lo no processo de sua aprendizagem. A resistência do professor, por exemplo, em respeitar a leitura de mundo com que o educando chega à escola,
obviamente condicionada por sua cultura de classe e revelada em sua linguagem também de classe, se constitui um obstáculo à sua experiência de conhecimento. Então, gente, eu acredito que estes sejam os insights mais importantes. Espero que essa obra tenha te dado uma visão geral para você refletir a respeito do seu papel como professor e como professora. Ele valoriza, sim, muito o preparo, você adquirir conhecimentos, você pesquisar, você saber o que você está falando ali, né, à frente da sala de aula, mas a educação, ela não se limita a isso aí. Principalmente ao respeito pelo outro, ao diálogo, à afetividade. Você não precisa ser um professor duro, ranzinza, para você ter o respeito dos alunos. Ele trabalha também a medida certa entre a liberdade e a autoridade. Então, um grande abraço e até mais!